pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Ingrid Vanessa. Eu estou atuando como cientista de dados e eu também sou estudante de doutorado na área de inteligência artificial. Hoje eu vou trazer para vocês um estudo de caso de um sistema de recomendação de conteúdo acadêmico. Esse é um caso real de um cliente da Zebra. E aí, essa é uma empresa de soluções bilíngues para escolas. Então, eles têm todo um conjunto de sistemas, todos direcionados para a área acadêmica. E essa plataforma que a gente estava trabalhando era de planejamento de aulas. Então, era uma plataforma específica para professores, para eles planejarem suas aulas, organizar seus calendários, unificar tudo num canto só. E aí, o local onde especificamente a gente trabalhou nessa parte de recomendação do conteúdo foi na hora de criar lições. Então, na hora de criar a aula. A estrutura é mais ou menos assim. Não é isso, gente, isso não é um print da plataforma, não, viu? É meu desenho. Então, as informações que a gente tem disponível tipo, nome da aula, qual nível, ano escolar, objetivo, tipo, essas informações que são referentes à própria lição. E aí, a gente tem aqui a construção dos conteúdos. E esses conteúdos, eles são formados por bloquinhos. Esses bloquinhos a gente chama ele de ideias, e são, tipo, pequenas partes de coisas que a gente pode juntar para formar uma aula. Então, por exemplo, tem uma música que referencia um conteúdo acadêmico que eu posso usar essa música para ajudar a explicar um verbo, sei lá qual, que eles estão utilizando lá. Então, isso seria tipo uma ideia, usar essa música para explicar tal conteúdo. Usar um vídeo, usar realmente um bloco de texto, uma descrição. Tudo isso são ideias que aí a gente juntando esse monte de ideias, a gente tem a aula, a gente tem a lição, o conteúdo. Então, e aí a gente tem essa barrinha lateral aqui, onde tem as ideias. Então, a gente puxa os cardzinhos, joga para dentro aqui do conteúdo e vai formando a nossa aula. E aqui foi onde a gente foi atuar, onde especificamente esse sistema de recomendação foi atuar. Que, no caso, a gente quer recomendar ideias que sejam interessantes para aquela aula, para aquele professor que está construindo. Além de, tipo, a recomendação baseada no perfil do professor, no perfil do conteúdo, a gente também pode fazer alguns filtrozinhos de nível, componentes que está sendo utilizado, duração de quanto tempo dura para eu apresentar aquela ideia na hora da aula, esse tipo de coisa. E aí a gente vai construir esse sistema de recomendação. Eu vou falando aqui meio que o passo a passo do processo decisório que foi até construir esse sisteminha. Então, primeiro, para entender o que é o sistema de recomendação, sei que muitos são familiarizados com o termo, mas é basicamente eu ter conteúdo, ter objetos, ter coisas que eu quero apresentar, quero passar para um usuário e qual é a forma que eu vou passar para ela. Então, temos métodos estáticos, a gente pode definir regras para isso, mas a inteligência artificial está aí para ajudar a gente a fazer uma coisa mais direcionada, mais dinâmica. Então, vamos lá. As grandes empresas, elas utilizam desses sistemas de recomendação e a gente está todos os dias utilizando isso, né? Então, mesmo quem não percebeu, mas está a todo momento sendo recomendado e jogado coisas na sua cara na internet. E aí, o grande ponto de utilizar algo, ter como recomendar algo, é se os dados estiverem ligados. Então, isso aqui, essas duas imagens, elas são do YouTube. Essa aqui, que está um pouco mais legível, ela é a conexão dos comentários de um bloco lá, de um fórum lá, e aí a quantidade de comentários, as cores são qual o tipo de comentário, a ligação entre as pessoas e os títulos. Então, a gente tem um bocado de informações que estão conectadas entre si, então a gente usa essas informações para
recomendar. Então, o tradicional a gente tem esses 4 tipos de recomendação. Tem o Cold Start, Content Based, Collaborative Filtering e o híbrido. O Cold Start é quando a gente vai precisar definir regras para isso. Esse aqui é quando a gente não tem uma informação ainda para utilizar para construir uma rede, ou eu quero apenas recomendar para a pessoa os vídeos mais vistos, os livros mais comentados. Então, a gente define esse tipo de regra, e ele é um método mais estático, mas, às vezes, a gente precisa usar o método estático porque a necessidade nos obriga, né? E aí, temos o Collaborative Filtering. Esse daqui, ele é baseado em pessoas. Então, eu tenho meus gostos, tem essa outra pessoa que tem gostos semelhantes ao meu, e uma coisa que essa pessoa viu e gostou, e a outra ainda não viu, eu posso recomendar para ela, vai que ela gosta também. Então, essa Collaborative Filtering, ela utiliza meio que esse caminho. Já o Content Based, ele é baseado no objeto que a gente está querendo recomendar. Então, música, por exemplo. A gente tem as plataformas de música, e aí tem aquela música, e tem uma música que é semelhante àquela. Então, tipo, se essa pessoa gostou dessa música, e essa outra música é semelhante a ela, então, provavelmente, ela vai gostar dessa. Então, deixa eu recomendar para ela. Então, o Content Based é baseado realmente no objeto que a gente está querendo recomendar. E tem a abordagem híbrida, que é basicamente o que todo mundo faz. Junta os métodos tudo. Vamos mexer em tudo, vamos utilizar tudo. Vamos pegar o melhor de cada um e construir uma aplicação que seja mais direcionada. E aí volta para o domínio que a gente estava construindo. Então, esses aqui são os dados que são relacionados à lição. E aqui tem o content. E aí as ideas, o content tem várias ideas. E eles têm também um conceito de tags, que são tipo informações que eles anotam relacionados a uma ideia. Então, qual é o formato, qual é a prioridade, componentes, skills, esse tipo de informação. Eles chamam de tags. E eu vou usar um pouco esse termo, por isso que eu falei agora, que quando eu falar tags, realmente eu estou me referenciando a esse tipo de informação, que são basicamente enums pré-definidos. Então, e aí, a gente já vendo aí quais são os tipos de recomendação que a gente tem, a gente de cara já identifica que o meu dado de account e o meu dado de idea, eles já são objetos que eu posso utilizar para recomendar. Eu posso utilizar o Collaborative Filtering porque eu tenho pessoas criando ideias e pessoas utilizando ideias. Então, eu posso criar um perfil da pessoa e recomendar coisas para aquele perfil. E temos a ideia. Então, também, a gente pode utilizar o Content Based. E aqui está a proposta que construímos. Vamos devagarinho, né? Se a gente recebe um request, tem o account, que solicitou aquela recomendação, a quantidade, eu quero tantas recomendações, e o offset para quando a gente estiver trabalhando com paginação. E aí, se eu naquela aula lá, eu já utilizei outras ideias, então eu passo essa informação também. Então, eu chamei aqui de Current Ideas. E temos o filtro. Então, se eu quero fazer as recomendações e ainda, em cima dela, aplicar os filtros, tipo, eu só quero ideias com tempo máximo de 5 minutos. E aí eu posso passar isso pelo filtro, e a gente já faz isso aqui no sisteminha também. Então, se eu já utilizei alguma idea antes lá na minha aula, eu utilizei alguma, então eu posso fazer uma recomendação direcionada àquelas ideias que eu já utilizei. Então, eu vou utilizar o Content-Based Approach. Então, eu vou fazer uma recomendação para ele, no qual vai tomar como base as ideias que ele já utilizou. Agora, se eu não utilizei nenhuma ideia, então, o que eu vou observar é o account. A pessoa que está solicitando, anteriormente, ela já usou outras ideias? Ela já fez o uso da plataforma antes? Então, se ela nunca fez esse tipo de interação, é a primeira vez que ele entrou no sistema, é a primeira vez que ele está criando uma aula,
Então, imagina aí vocês entrando no YouTube com a conta nova, começou lá, entrou a primeira vez, que aparece geralmente, é tipo top mundo, porque as pessoas estão vendo no mundo, não sei o quê. Isso aí é o Cold Start, porque ele não tem informações suas para se basear para recomendar. Então, o que é que eu vou recomendar para eles, né? Mas se ele já utilizou a plataforma antes, se ele já fez o uso, se ele já tem um perfil, ele gosta geralmente de ideias desse tipo, normalmente ele dá aulas mais ou menos desse tópico, esse tipo de coisa, dá para a gente construir esse perfil desse professor. Então, a gente tem como utilizar o Collaborative Filtering. E aqui está a nossa proposta híbrida, mas o híbrido dele é em relação a fazer essa árvore de decisão aqui para... Não, dependendo do caso, dependendo da requisição, é que eu vou utilizar uma das abordagens. Bom, aqui em cima, essa imagenzinha, é meio que mostrando qual foi o caminho que eu tomei para utilizar esse approach. Então, o Cold Start. Qual foi a regra que a gente utilizou para fazer o Cold Start? Qual foram as ideias mais utilizadas historicamente? Para o futuro, a gente ia aumentar essas regrinhas, né? Então, nessa primeira versão, tá o que mais foi utilizado das ideias. Vamos recomendar isso para o professor que está usando pela primeira vez. Mas eu posso depois fazer filtros, tipo, esse professor é professor de tal classes. Então, só vou recomendar as ideias que também foram utilizadas nas mesmas classes, no mesmo nível das aulas que ele dá, ou coisas desse tipo. Então, ficou aí a trabalhos futuros. E aí, temos o Content-Based e o Collaborative Filtering. Mas, para construir esses dois, aí sim a gente precisou utilizar da IA. Então, a gente vai fazer redes neurais. E, para construir as redes neurais, essas duas abordagens, a gente utilizou o TensorFlow Recommender. Então, o TensorFlow é um framework que ajuda nas construções de redes, de deep learning, redes neurais, e ele tem uma parte específica para recomendações. Então, ajuda bastante. E esse aqui é meio que a estrutura base de como é que a gente utiliza um TensorFlow Recommender. Ele tem dois modelos de entrada, porque a gente vai precisar utilizar duas coisas, né? Então, o Go Model é o modelo do que eu quero ser recomendado. Então, no nosso caso, é as ideias. Eu quero como minha saída seja os ideias IDs. Eu quero saber o ID da ideia que ele está me recomendando. Então, esse aqui vai ser o modelo que vai receber como entrada os IDs dessas ideias. E aí, é um modelo que é um conjunto de camadas sequenciais que vai fazer cálculos, que vai fazer operações sobre essa entrada. O Future Model, aí aqui já vai, no caso, são as características em si que eu vou utilizar para poder usar como entrada. Então, isso aqui ele vai modificar de acordo com a approach. E aí eu vou entrar mais um pouquinho nisso daqui a pouco. A task qual é a tarefa principal que eu estou fazendo. E aí, no caso, eu quero que seja recomendação. Então, vai ser uma task de retrieval. E tem esse index mapping. Esse index mapping basicamente ele faz um mapeamento do que sai de uma rede para o que a gente entende da rede. Então, do mesmo jeito que aqui nesse modelo aqui no Go Model, ele pega a nossa entrada e transforma em vetores numéricos, faz operações sobre eles, aqui embaixo ele faz a transformação de volta. Então, para mim, o que vai sair aqui do index mapping vai ser exatamente os IDs das ideias que eu quero. Então, aqui é o blocozinho de código que é responsável por fazer essa partezinha. Então, para a task, a minha tarefa é de retrieval e a métrica que eu quero aplicar é os tops. Então, eu quero as coisas que forem mais semelhantes. E o index mapping, ele basicamente faz com bruta força, ele mapeia o que é saída do modelo, desse Go e Future Model, para a saída esperada, que no caso são as ideias ID. E aí, vamos aqui agora para a construção das redes. A gente estava ainda na versão 1, tá bem no início,
Então, a rede aqui foi basicamente um baseline. Isso aqui é mais ou menos o desenho do modelo que foi construído até o momento. Só tem 2 camadas. Esse aqui é o modelo do Go Model. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai receber uma string com os IDs e vai passar para essa camada aqui de string lookup. Esse string lookup, ele vai transformar essa string em números. Vai ser uma transformação mais discreta, não é bem tipo, ele vai transformar para um número aleatório. Tipo, vai meio que identificar que cada ID é representado por um número, por um index, e cria esse vetor. E aí, depois eu passo para uma camada de embedding, que ele faz uma codificação. Então, basicamente, eu tenho um vetor maior e ele transforma num vetor menor. E para fazer essa transformação, então, eu tenho uma caixinha preta ali, que ele faz vários cálculos e faz essa compressão desse vetor. Isso aqui é um modelo sequencial. Então, vai uma camada atrás da outra, e a saída aqui não é bem como se fosse uma saída final, vai ser a entrada para o próximo módulo do modelo. E aqui, esse adapt, é somente para ele meio que criar esse string lookup direcionado para os IDs que a gente tem como conhecido. Como os 2 modelos, o Collaborative Filtering e o Content Based, eles têm o mesmo objetivo, a gente quer recomendar ideias, então os 2 vão utilizar essa mesma estrutura de Go Model. Então, os 2 vão utilizar esse códigozinho aqui. Agora, o Filter Model, ele vai mudar de acordo com o approach que eu estiver utilizando. Então, se for o Collaborative Filtering, o que eu vou relacionar esse professor já utilizou essa ideia, essa e essa ideia. Esse outro professor já utilizou essa outra e essa outra. E a gente vai fazer a entrada dele ser também uma string, que vai ser basicamente o ID do account. E aí, os pares que vão entrando esse account está relacionado a essa ideia, e esse mesmo account está relacionado a essa outra ideia, e assim vão sendo os parezinhos. Então, vai ser também a entrada, uma string. E aí, ele vai fazer esse mesmo esquema. Primeiro, uma camada de string lookup, e depois uma codificação. Agora, com o Content Based, as coisas mudam. Aqui ela está parecendo mais simples, né? Mas aí, no caso, ele fica mais complicado, porque eu quero comparar ideias. Mas, como eu comparo elas? Quais são as características de uma e de outra que eu vou levar em consideração? Então, para essa etapa, para essa extração de características, foi feito um estudo bem grande e conversa com o cliente para identificar isso aqui é importante, isso aqui é relevante, porque aí a rede ela aprende sozinho. A gente não precisa, ele vai pegar o que é importante para poder fazer a extração. Só que aí a gente não pode jogar um monte de lixo dentro da rede e esperar que ela vá se dar bem. A gente precisa fazer uma filtragem, a gente precisa passar para ela o que realmente pode ser relevante. Então, a gente fez esse trabalho de pegar a extração das características, de fazer a extração de características. E a gente fez isso com um passo anterior. A gente fez isso antes de chegar na rede. Então, aqui ela ficou mais simples. Então, ela tem uma camada de input, que é basicamente para ler o vetor numérico que a gente construiu antes, e depois uma camada de codificação também. Aí aparenta, aqui está mais simples, mas porque a gente fez esse processo antes. Um dos trabalhos futuros, por exemplo, é colocar essa extração de características customizada para dentro do TensorFlow, para ela ficar mais rápido. Mas também ficou ainda como trabalho futuro. E como é que a gente fez essa extração de característica de ideias? Aqui, eu estou basicamente mostrando qual a proporção dos dados desse vetor. Eu peguei várias informações e concatenei elas. E eu vou indo de bloquinho para bloquinho, certo? Esses 2 primeiros aqui, esse amarelinho e o laranja, são os dados que eu peguei direto do banco de dados. Então, se eu preciso construir um vetor numérico, e eu já tenho números no meu banco,
Então, eu posso utilizar eles, né? Eu não preciso necessariamente fazer alguma operação sobre eles. Mas depois a gente queria fazer a operação sobre eles para normalizar e ficar algo com menos ruídos. Mas, a princípio, a gente pegou esses dados numéricos, que seria o time, então já tem um número inteiro ali, e temos também 2 campos booleanos. E aí a gente bota 0 ou 1, né? Então, esses 2 campos aqui a gente colocou exatamente o que estava lá no banco. Mas aí, quando chegou, por exemplo, as tags são enums. Só que, às vezes, a gente utiliza apenas um, então ele só tem uma prioridade, ele só tem um formato, ou ele pode ter vários. Então, eu posso ter várias skills. Aquela ideia ali, ela trabalha em várias skills. Então, como é que eu vou representar cada uma delas? Essas que são apenas um, a gente vai fazer uma transformação discreta. Basicamente, se eu tenho 3 prioridades e uma não definida, então, se eu escolher aqui o yellow, eu digo que ele vai ser representado pelo 2. Não que ele foi pelo 2, mas eu estou dando aqui. Vai ser algo discreto. Cada enum vai ser representado por um número. Já quando é uma lista de tags, como, por exemplo, aqui o Language Skills, eu tenho 5 categorias de Language Skills. E eu posso selecionar várias delas. Então, eu vou fazer um vetor de 5 posições e aquela que corresponde à skill que foi selecionada, ela vai ser 1 e o restante 0. E eu concateno esse vetor com o meu vetor lá, o grandão inicial. Temos também o léxico. Isso daqui já é algo bem específico do domínio. Foi a PO deles que disse, a gente tem esses termos que normalmente a gente usa nos guidelines, então são termos que a gente usa para identificar algumas coisas. Tipo, students, teacher students, e eles utilizavam isso aqui entre umas barrinhas para representar algo. Então, a gente pegou e utilizou essa lista. Então, ela nos falou, isso aqui é importante para a gente e para a gente agregar valor. Então, se para o humano agregou valor, muito provavelmente vai agregar algum valor também para a rede neural, né? Então, a gente criou um vetor com a quantidade de tags. Tá vendo? Tags. Não é tags, é de termos, de keys. E a gente faz meio que uma análise. O texto contém essa tag, o texto contém essa key, e aí faz o vetorzinho também de zeros e uns. Só que aí as informações... Tem muitas informações textuais. Mas texto não vai ser transformado como se foi ali os IDs. Texto aqui a gente quer pegar informações de dentro dele, a gente quer transformar ele com algum significado, né? Então, a gente vai precisar aplicar técnicas de mineração de texto. E para isso, é um processo inteiro, só para extrair essas informações do texto. Geralmente, aqui, a gente pode dividir em 4 etapas. A coleta de dados foi basicamente pegar todos os campos textuais do banco de dados. Então, a gente concatenou e aqui, tudo isso aqui virou um texto, e não mais 5 campos de textos do banco. E aí, a próxima etapa é o pré-processamento. Texto, ele é um dado não formatado. Ele é um dado que tem não padronizado. Então, a gente precisa fazer algumas coisas para poder tirar uma variação dela. A gente quer evitar muita variação, a gente quer tirar ruídos, a gente quer que sobre apenas do texto aquilo que pode agregar algum valor. Então, a gente decidimos utilizar inicialmente essas 3 etapas de pré-processamento, onde essa primeira, a remoção de stop words, é a remoção de palavras funcionais. Então, and, the, of, e todas essas palavras, a gente vai e tira elas.
porque normalmente elas não agregam valor, elas tipo estão presentes em praticamente todos os textos, então tipo a rede neural ela não vai conseguir pegar alguma informação relevante daquele termo, já que ele aparece em tudo, por exemplo. Então aqui está um pouco do exemplo que eu inclusive deixei o off aqui. Mas this, is, and, of, tudo isso é stop words e a gente tira elas. O próximo foi o lemmatization. O lemmatization, ele traz as palavras para o radical. A gente aplica isso para poder diminuir a variedade. Então, tem palavras que têm muitas variações e a gente não quer que elas sejam consideradas cada uma como uma coisa diferente. A gente quer que a máquina ele identifique que aquilo é uma coisa só. Então, o lemmatization, ele traz essas palavras para o radical. Como, por exemplo, aqui, ó, o connections, connected, connecting, connection. Tudo, ele volta para connected. E aí, limpa mais a variedade de palavras. Ele vai continuar aparecendo, tipo, 4 vezes. Mas a gente vai saber que é referente a um tipo de coisa. E a próxima etapa é o filtering. Esse aqui é para tirar os caracteres especiais. Então, é basicamente para tirar os pontos, barras. E, dependendo do contexto, então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando, fazendo a mineração de um texto do Twitter, a gente pode tirar as hashtags, a gente pode tirar os emotions, a gente pode tirar os URLs, RT. Então, esse filtering é basicamente tirar tudo que é essas coisinhas adicionais, os caracteres especiais mais especificamente e tudo o que pode aparecer no meu texto e que não vai agregar. E aí, tipo, aqui está o exemplo aplicando essas 3 etapas. Então, a gente vai ver aqui ó, que ele fica um texto muito mais, tipo, só vai sobrar no meu texto aquilo que realmente pode agregar algum valor. Tirei tudo que era variação, tudo que era lixo e deixei para o que eu considerava que era importante para ele saber. E aí, a gente passa para um TF-DF. O TF-DF, ele é um dos métodos mais utilizados de conversão de texto para números. Normalmente, tipo, a abordagem mais antiga, a primeira de todas, o que era que ele fazia era, tipo, eu tenho meu conjunto de palavras no meu banco inteiro, então, todas as palavras possíveis no meu contexto, eu coloco aqui e crio um vetorzão gigante. E aí, tipo, se aquela palavra tivesse presente no meu texto, eu colocava 1. Se não tivesse, 0. E aí, criava esse vetor de zeros e uns. Essa foi a primeira abordagem de todas. O TF-DF, ele tem como base isso, só que aí ele faz um cálculo baseado no número de vezes que o termo aparece no documento que eu estou coisando, então no meu texto que eu estou transformando, pelo número de textos do termo no documento. Então, ele faz um cálculo que acaba que a nossa saída, vou calcular isso aqui, e aí acaba que a nossa saída é algo mais quebrado e é algo também com mais valor. Então, ele vai representar mais como tipo uma palavra que apareceu nessa frase, mas que não aparece muito no meu conjunto inteiro, todo o meu dicionário de dados. Já uma palavra que é comum em todo canto e também apareceu na minha frase, então tipo ela não vai ter menos valor. Então ele faz esse tipo de extração e aí acaba que a minha saída vai ser um vetor numérico, mas com valores entre 0 e 1. E cada desses valores aqui, ele tem algo por trás que eu posso interpretar. E aí finaliza essa minha extração de características da ideia. Então, eu vou concatenar todas essas informações e vou construir um vetor numérico só. E esse vetor aqui é o que vai ser a entrada lá do meu modelo. Então, depois, no futuro, era pretendido fazer essa extração inteira dentro do TensorFlow,
para ser mais uma camada daquelas. Seria possível a gente fazer isso. Mas, inicialmente, isso é uma etapa que a gente faz antes e passa esse vetor de características já pronto. E aí vai ser comparado vetor com vetor de account com account e vou identificar... Não, de account não. Isso aqui é só de idea para idea. Então, aqueles que forem mais semelhantes, fará mais sentido recomendar para aquela aula que está sendo construída. E assim fecha essa proposta inicial desse sistema de recomendação, que aí utiliza as 3 abordagens clássicas da área, que, dependendo do meu request, ele vai utilizar. E aí, a gente pode salvar essas redes, a gente não precisa fazer um treinamento sempre que vai utilizar. Então, a gente salvou essas redes já treinadas. A gente salvou também, por exemplo, o TF-DF. Ele meio que tem que fazer um treinamento, porque ele pega todos os meus textos disponíveis, faz os cálculos de probabilidades, né, aqui. Então, ele guarda esses valores para poder recalcular e tal. E aí, a gente salva também esse modelo. E é assim que a gente construiu. Aqui está a arquitetura de como foi construída. Sei que praticamente todo mundo aqui já viu ou já utilizou o Clean Architecture. A gente fez isso em Python. Nossa, a gente fez isso em Python, gente. É muito difícil encontrar padrões de projetos utilizando em Python. Então, até é difícil encontrar projetos para a gente tomar como base, fazer testes unitários em Python. Isso são coisas que não é comum para a área. E eu até era o shift. Ei, tem que fazer. E eu, mas ninguém faz, ninguém utiliza isso em Python. Mas sim, a gente fez, é uma arquitetura muito legal. E, inclusive, se alguém quiser depois dar uma olhada, ver como ficou o projetinho, estou à disposição. E o presentation, a gente fez 2 formas de deploy. Então, a gente implementou essas 2 formas aqui que a gente pode fazer o deploy dessa aplicação. Então, tem pelo AWS Lambda. Então, aqui já ficou a estruturazinha de como é um request Lambda. E aí é somente colocar na nuvem isso. E a pedido deles, a gente colocou, tipo, mais específico, eles disseram, não, a gente quer deployar para ontem, é mais rápido, é mais eficiente, a gente precisa fazer um REST API. E aí tem também a camadinha de REST API. Então, para fazer o deploy disso, vai depender das necessidades, de valores e coisas que o pessoal mais de cima aí decide, né? Mas é possível a gente utilizar essa de várias formas. E aí, como, por exemplo, aqui, a gente colocou, por exemplo, para salvar os modelos no S3, então, no volume. Então, é super, super possível. Aqui algumas referências que foram utilizadas na construção da apresentação. E vocês têm dúvidas? Perguntas? Parabéns aí, ficou muito massa. Eu lembro que no começo do projeto, a gente não sabia que a gente ia usar IA, né? E a gente construiu um banco normal, um Postgres relacional e tal. E quando tu entrou com a ideia de IA, a gente até se questionou se era legal mudar a abordagem e ir para um banco de grafo, por exemplo, que talvez isso fosse útil para tu. E a dúvida é, que recomendação tu daria quando você vai começar um projeto e você pensa ou imagina que ele pode ser data intensive, por exemplo, tu vai ter muito dado e que, de repente, no futuro tu vai ter pesquisa sobre dados, vai ter IA no fundo e tu quer facilitar isso. Então, com grafos, a gente pode até utilizar umas outras abordagens, tipo, tem abordagens de recomendação de conteúdo que são baseadas em redes complexas. Então, tipo, ter um banco que já tem um pouco desse relacionamento iria ajudar, por exemplo, a utilizar essa abordagem. Mas aí, quando eu entrei e o banco estava de uma forma, eu precisei reestruturar tudo. Então, eu dei trabalho para caramba para o pessoal, que eu disse, não, o dado não está
não tá salvo da melhor forma. Eu vou demorar um tempão, atrasando assim a requisição somente de conseguir resgatar os dados e tratar eles. Então, vamos otimizar isso. Então, foi um trabalho assim, primeiro meu, de um bom tempo, fazendo desenhos, estruturando o banco da forma que eu achei que ficaria melhor para a aplicação, e depois enchendo o saco dos devs para, muda isso, não, muda aquilo, não ficou, não, muda de novo. Então, precisou ter muito esse trabalho. Então, o que eu recomendaria é, desde o início, fazer tipo, um trabalho mais cuidadoso na hora de armazenar esses dados. Porque aí, se eu tenho uma quantidade muito grande de dados, somente para recuperar eles e utilizar na minha aplicação, isso já pode ser um desafio que pode até inviabilizar, porque se eu vou fazer uma requisição e ele vai demorar 30 segundos só lendo os dados, tipo, perde total o sentido de utilizar, né? Então, precisa ter um cuidado na hora de modelar esse banco e observar aí esse tipo de informação, esse tipo de dados também, né? Porque aí, se eu tiver dados, eu não vou salvar tudo como string, por exemplo. Eu vou tratar aquilo e ver a melhor forma. Enfim. Não sei se era essa a pergunta. Mais alguma dúvida, gente? Eu deixei um tempinho bom para perguntas, então... Muito legal o projeto, Ingrid. A minha dúvida é um pouco, você falou, pareceu, você foi fazendo uma coisa bem progressiva, né? Você foi construindo uma coisa simples, daí você foi evoluindo, pelo que você descreveu. Até onde você chegou, porque eu sei que o projeto acabou parando antes do que a gente gostaria. Até onde você conseguiu chegar em termos do resultado ser útil para o projeto? Até o quão prático isso foi? Se chegou até o usuário final e o usuário final interagiu com a rede que você criou? E que tipo de feedback vocês conseguiram obter? E a segunda pergunta é, o que seria o próximo passo? Até onde você conseguiria ir se a gente tivesse continuado por mais 1, 2 anos ali? Então, foi mesmo quando o projeto ele acabou muito abruptamente, né? Então, assim, quando finalizou a versão 1, colocou na nuvem, fez o deploy, assim, aí a gente fez a primeira requisição lá pelo Postman, e, tá funcionando, agora vamos integrar com o front. Não, acabou, a gente não pode botar lá no front e ver ele lá com a interfacezinha. Mas a gente chegou no ponto de fazer o deploy, de criar de ponta a ponta, de todo o processo. Então, tudo que eu apresentei aqui, tudo já está implementado. E aí a gente conseguiu fazer essa demonstração mais back, mais feiozinha, né? Fazer a requisiçãozinha e mostrar, com isso aqui, ele usa isso daqui, e mostrar, dependendo, ele vai para tal abordagem. Esse tipo de coisas, eles foram possível ver. E aí ficou lá como tarefinha de, gente, está pronta essa primeira versão, é só vocês fazerem a requisição, então vocês podem utilizar. Como eu não estou lá, eu não sei se eles já fizeram, mas ficou de ser feito pelos próximos passos para eles lá internamente mesmo. E teve outra parte da pergunta. Sim. Então, aqui foi a primeira versão de todas, e o que a gente queria era ir otimizando isso. A gente fez o primeiro desenvolvimento de ponta a ponta, e aí a gente queria realmente, como a gente fala, praticar a ciência ali no meio. Então, a gente queria fazer testes, acrescentar mais camadas, transformar numa deep learning, isso daqui, porque a estrutura permitia a gente fazer isso. Então, a gente queria fazer um estudo de brincar com os parâmetros, com as camadas, e fazer uma rede mais profunda, fazer um extrator de característica, ver o que a rede realmente utilizou. Se tiver coisas ali daquele vetor que ele não está levando em consideração, que não está agregando informação, a gente podia tirar. Então, toda essa parte mesmo de estudo, de pesquisa em cima da rede que foi criada, seria, acho que, os próximos passos para otimizar mais. Então, ele foi feita a primeira versão da forma mais básica possível. Então, vamos agora aprofundar ela, vamos deixar ela mais precisa. A arquitetura ia continuar a mesma. A gente ia modificar em pontos, coisas bem pontuais. E como a gente fez ele bem modularizado,
Ainda estou besta com isso, gente. A gente colocou o Clean Architecture bonitinho lá e está tudo muito bem dividido. Então, eu não só ia precisar, eu quero modificar aqui o meu treinamento. Então, tem lá só um blocozinho que eu vou mexer só naquele ponto lá e otimizando ele e vendo ali o que ele melhorou, piorou ou como ele está reagindo. Mais perguntas, pessoal? Muito legal. Tenho uma curiosidade mais com a rede neural em si. Uma rede neural treinada, como que você pode testar o resultado dela? Tem alguma técnica para você saber se ela está extraindo os resultados corretos para você avaliar de alguma forma ou só por probabilidade, mandando pessoas testarem? Como que você sabe que está retornando o resultado? Você tem múltiplos layers de decisão dentro da rede. Como você poderia testar isso? Tem algumas abordagens que a gente consegue ter resultados assim bem... ele está com uma precisão de tal, ele está com uma acurácia de tal, e aí a gente consegue ter algo bem pontual. Mas isso aqui ele é bem subjetivo. Então, na hora do treinamento, a gente utiliza uma taxa de erro, que aí ele vai meio que calcular a distância de um para outro. Então, ele vai tentando deixar esse valor, que ele chama de MSE, ele o mais uniforme possível durante as interações do treinamento, né? Quando a gente tem essa resposta certa, a gente usa, ele errou, vai de novo, ele errou, vai de novo. Nesse caso aqui, ele vai, eu vou tentando deixar o mais estável possível a minha taxa de erro. Mas eu tenho uma taxa de erro de 500, eu tenho a taxa de erro de 1, não quer dizer que um está errado e o outro está certo. A gente somente quer que ele fique mais estável. E aí, para realmente fazer uma análise de quão bom está, realmente, como é algo subjetivo, realmente olhando e vendo, isso aqui está retornando realmente algo com sentido para o humano. Agora já não está, então vamos modificar isso. Mas isso envolve mais treinamentos da rede? Mais treinamentos. E aí, no caso, também o que eu queria mexer também mais, né, era essas camadas. Não, eu só coloquei uma camada de encoding. Então, eu somente pego um vetor numérico maior e converto para um menor. Por exemplo, tem camadas de LSTM, que teve no outros e-talks falando sobre, né? E aí ele leva em consideração de coisas temporais. Então, por exemplo, acho que as ideias que foram utilizadas mais atrás, eles teriam menos peso na recomendação das ideias mais atuais. E aí a gente podia acrescentar mais camadas com coisas que poderiam obter um resultado melhor. Então, mas seria realmente um estudo continuando, né? Então, isso aqui ele foi construído em 4 meses e o projeto acabou. Então, se a gente tivesse aí mais alguns meses, a gente teria como fazer esse estudo e aprofundar mais. Oi, Ingrid. Oi. A gente fez o projeto basicamente junto e eu basicamente peguei o microfone só para dar o kudos. A Ingrid desenvolveu isso basicamente sozinha. Ela virava para mim e falava, ei, tive essa ideia aqui. Eu disse, massa, beleza, mas coloca aqui na architecture. Ela, ninguém faz essa merda. Eu disse, mas a gente é foda, a gente vai fazer. E ela foi lá e fez, e o negócio ficou fucking beautiful. Adicionalmente a isso, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como foi essa experiência de basicamente trabalhar solo nesse projeto por esse tempo. E, enfim. Então, foi um solo, mas ainda não tão solo. Porque eu enchi o saco do Shift o tempo todo. Era tipo, eu não estou entendendo, mas tô aqui contigo, tá? Então, ele foi bem... Foi muito bom isso, de ter ele do lado. E tinha o David, aqui o nosso outro pazinho de jarro, e o David ainda foi até pior, porque era só quando a coisa pegava, vinha algum bug muito que eu não estava entendendo ali, ou que eu passava muitos dias preso nele, só quando aparecia as coisas bizarras. Aí o David, vem cá. Aí ele me ajudou bastante. Sempre quando as coisas pegavam, David estava ali comigo. Mas, realmente, foi ponta a ponta, sozinho. Teria sido, sei lá, acho que teria sido feito mais coisas se tivesse outra pessoa trabalhando comigo e talvez um pouquinho menos sofrido, né?
Mas foi incrível, incrível. Show. Aulas de IA semanalmente com a tia Ingrid. Foi show. Toda semana eu marcava uma horinha que juntava o time, somente que eu tô aqui sozinha, não tem ninguém revisando minhas coisas, nem nada. Tipo, Bruno revisava, mas tipo, não tinha um pessoal mesmo dentro do código, mexendo junto e tal, então eu chamava o time uma vez por semana, passava uma horinha mostrando, essa semana foi feita assim, essa linha de código, e mostrando realmente a parte mais funda, mais técnica da coisa, para poder todo mundo ficar inteirado do que estava sendo feito. Acho que tem 2 minutinhos, então a última pergunta. Você mencionou um pouco o problema do banco de dados. Então, você falou, teria feito um pouco diferente, talvez começado o projeto com alguns cuidados que você já era capaz de antever. O que no projeto deu errado, que você não era capaz de antever, que talvez até você, se começasse de novo, faria alguma coisa drasticamente diferente? Então, eu mexi tudo. A galera do back estava muito puta comigo, porque eu mexi em tudo. Então, todas as informações que eles estavam pondo, todos esses dados, eu fiz eles mexerem na estrutura inteira. E aí, a empresa estava muito empolgada com isso, ela estava muito aberta com isso. Então, mesmo que foi um trabalho gigante, eles estavam abertos e eles abraçaram a ideia e refizeram tudo. Tá ali o Gabriel e o Lhama para dizer que é verdade. Inclusive, desculpa, gente. Tinha alguma coisa que você faria bem diferente começando agora de novo o projeto? Se você tivesse que começar de novo? Bem diferente. Não, eu acho que foi um bom começo, acho que foi uma boa linha de aprendizado ali. Eu queria fazer uma pergunta bem prática, na verdade. Você estava falando da parte da transformação, principalmente das strings, né? Primeira pergunta é, tudo aquilo ali vai ser salvo também e armazenado em algum lugar, ou isso é só em runtime, você só processa aquilo e faz? E eu acho que, se a resposta for sim, para a segunda pergunta, como que fica o banco de dados nessa hora? Tipo, o quanto que cresce o banco de dados para você poder armazenar essas informações, caso você precise armazenar esses dados processados fora dos dados originais? Então, eu não salvei o dado pré-processado, eu salvei já a rede fechada. O TFDF é basicamente probabilidade. Só que aí a galera implementou a rede neural que faz esse cálculo. Então, eu peguei a rede neural, treino ela e salvo a rede pronta. Então, o que eu estava salvando no container era volumes, era arquivos. Essa rede treinada, essa outra treinada e essa outra treinada. E outro trabalho que ia ficar para o futuro era, de tempos em tempos, ir lá, retreinar e salvar um novo modelo. Como é um processo demorado para quem está fazendo a requisição, e quero agora a minha resposta, isso não pode ser feito a cada requisição. Então, a gente deixa salva a rede pronta e a gente ia fazer o teste de quanto tempo. Então, se os dados crescem muito rápido, treinar a cada 30 minutos, treinar a cada 1 hora. Se não estiver crescendo tão rápido, pode ser a cada dia. A gente só faz o event lá, treina novamente, salva uma nova rede treinada. Mas aquela transformação de string foi também uma outra rede. Então, foi uma rede que gerava os dados para outra rede, que conectava com outra rede, que fazia a recomendação.